Olá, amigos, tudo bem? Com muita alegria que estamos mais uma vez para realizar este trabalho de divulgação da doutrina espírita através do nosso querido Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Como sabem, eu sou o Afrânio e hoje nós vamos conversar sobre um dos clássicos da literatura espírita, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, que é o livro Jesus no Lar. Esse livro é um clássico da doutrina espírita porque é um dos primeiros livros que foram psicografados pelo Chico. Basta a gente ter como base, né, a ideia de que Chico, quando encarnado, psicografou e editou 412 livros. E hoje, já desencarnado, depois da sua desencarnação em 2002, muitos outros livros continuaram sendo publicados, alguns como coletânea, né, de mensagens que ainda não haviam sido publicadas, e outros, novas coletâneas organizadas a partir das mensagens que já tinham sido psicografadas. Então, hoje nós temos mais de 500 livros publicados pelo nosso, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O livro que nós pretendemos, portanto, conversar esta noite, homenagear esta noite, é esse aqui, ó. Esta é a capa dele, é o livro Jesus no Lar. Essa é a capa nova, né? Edições mais antigas têm outra capa, mas esta é a capa atual. É um livro excelente. Como disse a vocês, é um dos primeiros, é o 38º livro psicografado pelo Chico. Foi editado em 1950, em outubro de 1950. Então é um livro que trata, é muito importante, muito interessante, porque ele trata de encontros que Jesus tinha depois das suas andanças, depois dos seus ensinamentos aos discípulos pelas regiões onde ele vivia. Ele se reunia normalmente com os discípulos para orientá-los sobre alguns pontos que poderiam estar mal compreendidos da sua doutrina. Então, esse livro relata 50 passagens, 50 histórias educativas que estão, que foram, vamos dizer assim, vividas por Jesus com os discípulos na casa de Simão Pedro, né? Após, portanto, a atividade cotidiana do nosso querido Mestre Jesus, né? Eu gostaria, então, confirmando isso que nós estamos falando, de ler um trechinho aqui do prefácio do nosso querido Emmanuel, porque o livro é de Neio Lúcio, né? Não tinha falado do autor ainda, mas o livro é de autoria de Neio Lúcio, mas o prefácio é de Emmanuel. E o Emmanuel, justamente no prefácio, ele dá essa conotação que eu estou falando nesse momento, de que é um livro que trata de histórias contadas por Jesus quando reunido com os discípulos na casa de Simão Pedro, ao final do expediente de cada dia, digamos assim, né? Diz assim, então, o nosso querido Emmanuel: para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história. É o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Então, o Emmanuel está dando a ideia que normalmente se tem do Cristo. É uma ideia histórica, né? Todavia, continua Emmanuel, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre, acima de tudo, é o renovador da vida de cada um. Então, essa ideia, quando a gente começa a estudar melhor a doutrina espírita, a doutrina espírita e a doutrina cristã, né, nós concluímos que o Mestre é muito mais do que um vulto histórico apenas. Não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar. Então, o papel desse livro é esse: é trazer o Mestre para as reuniões convencionais, para as reuniões
celestes do santuário familiar, para os nossos cultos do lar. E aí conclui o nosso Emmanuel. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neio Lúcio conhece bem esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos já são decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Quando ele fala aqui que quase 20 séculos são já decorridos, porque o prefácio é datado de 1950, aliás, de 1949, 3 de outubro de 1949. O livro que é lançado em 1950. Então, hoje, a casa de Pedro se transforma no mundo inteiro. As lições que são tratadas no livro, como se na casa de Pedro, são lições que servem para o mundo inteiro. E conclui então o nosso querido Emmanuel. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, então de todos os endereços, todos os lugares, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior que podemos aspirar. Então, meus amigos, é isso, né? Este é o propósito do livro. Conversar sobre a doutrina de Jesus, ao final de cada dia, na casa de Simão Pedro, com os discípulos questionando, Jesus respondendo e trazendo novos ensinamentos. É um livro imperdível e por isso nós escolhemos conversar na noite de hoje, ou no dia de hoje, a partir desta lição, de uma dessas lições, como veremos mais à frente. Mas antes disso eu queria conversar com vocês sobre quem foi Neio Lúcio, né? Falar da autoridade dele em trazer histórias educativas para todos nós. Num livro intitulado Sementeira de Luz, também psicografia do Chico, vamos encontrar referências a esse espírito Neio Lúcio. O livro que me reporta é esse aqui, ó, Sementeira de Luz. Tá vendo? É um livro editado pela editora Vinha de Luz, é um livro com histórias, com mensagens psicografadas pelo Chico Xavier. Mensagens foram psicografadas na antiga Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, onde o Chico exercia suas atividades profissionais. Essas reuniões ocorriam após o expediente, né, 2 vezes por semana, né, na casa, portanto, do encarregado, do chefe do Chico, que era o nosso querido Rômulo Joviano. Rômulo Joviano, que foi chefe do nosso querido Chico Xavier. O Arthur Joviano, que é o pai do Rômulo Joviano, é o nosso querido Neio Lúcio, conforme a gente vai descobrindo na proporção que vamos lendo esse livro Sementeira de Luz, cuja capa acabei de lhes mostrar, né? Depois que o Arthur Joviano desencarnou, na década de 30, ele continuou na retaguarda da sua família física, da sua família biológica, digamos assim, né? Como uma espécie de espírito guardião. E, portanto, de 1935 até 1952, ele se comunicou através da mediunidade do Chico Xavier, né, no culto do Evangelho do Lar, que o casal Joviano, o filho de Arthur Joviano, que se chamava Rômulo Joviano, e sua esposa Maria, realizavam num grupo que eles denominavam de Grupo Doméstico Arthur Joviano. Então isso tudo acontecia na Fazenda Modelo, onde residia essa família e onde o Chico cumpria o seu expediente diário, né, como funcionário que era naquela época, funcionário público que era naquela época. Bem, dessas mensagens é que surge então o livro Sementeira de Luz, aqui referido por nós.
O grupo, evidentemente, tinha essa denominação de Grupo Doméstico Arthur Joviano, em homenagem ao Arthur Joviano. E as reuniões aconteciam nas quartas-feiras à noite, quando o grupo se reunia e o Chico comparecia. A gente fica sabendo também, pela leitura do livro, que o Arthur Joviano é a reencarnação de um personagem do livro 50 anos depois, chamado Néio Lúcius. E Néio Lúcius, ou Néio Lúcio, que é uma figura ímpar que a gente conhece lá dos 50 anos depois. Um livro também psicografado pelo Chico, um livro de Emmanuel, um livro que traz importantes apontamentos sobre a vida do nosso querido Emmanuel. Foi nessa época que o nosso querido Néio Lúcius desempenhou um papel importante na educação antiga de Roma, com princípios que conjugavam austeridade e simplicidade. No momento reencarnatório seguinte, ele vai ser um professor chamado Jacques Duchesne d'Avenport, personagem do livro Renúncia, também psicografado por Emmanuel, que conta mais um trecho da vida dos personagens que viveram junto com Emmanuel ao longo da sua vida. Então, nós temos lá o Há 2000 anos, que é o início da história do Emmanuel, depois 50 anos depois Renúncia. Em Há 2000 anos, o nosso querido Néio Lúcio não aparece, mas aparece 50 anos depois e aparece então também em Renúncia como Jacques d'Avenport, esse professor, esse personagem ligado à educação. Na encarnação seguinte, ele vai ser Arthur Joviano, que sempre ligado ao ideal do ensino e educação, foi inclusive responsável pela primeira reforma do ensino primário do estado de Minas Gerais em 1906. Então, estou contando essa história toda para nós nos apercebermos que esse espírito sempre esteve ligado à educação. E vocês vão ver que as histórias desse livro, Jesus no Lar, são histórias educativas, são histórias que nos fazem refletir, nos fazem pensar sobre o alcance da doutrina cristã. Então, portanto, Arthur Joviano, Néio Lúcio, Jacques d'Avenport, é o mesmo espírito em vários momentos da existência. Como Néio Lúcio, psicografando através da mediunidade do Chico, nós temos dois livros importantes, então, clássicos da doutrina espírita, como disse, Jesus no Lar e Alvorada Cristã. São dois livros excelentes, cuja leitura recomendo a todos, inclusive quando quisermos ter um livro preparatório para os nossos respectivos cultos do Evangelho nos nossos lares, nos nossos cultos domésticos. Um pouquinho d'água, porque a garganta seca rápido. Bem, das 50 histórias que nós temos no livro Jesus no Lar, eu gostaria de focar em uma especial chamada O Poder das Trevas. É a lição número 39. Eu vou ler aqui a lição para nós e depois vamos tirar algumas reflexões, alguns apontamentos que emergem da sua leitura. Então, o poder das trevas. Diz assim o nosso querido Néio Lúcio. Centralizando a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Então, Jesus vai contar uma história para os seus discípulos. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos maus se impacientaram, contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Então, o início da história é esse, Jesus conta para os seus discípulos sobre um companheiro, um servidor de Deus, um servidor valoroso,
exemplar nos seus comportamentos, que estava incomodando as trevas, que faziam tudo para desacreditá-lo diante dos outros, mas não conseguiam. Aí continua o Neolúcio. Então, porque não conseguiam desacreditar esse companheiro, eles mandam um desses trevosos conversar com alguém mais categorizado, né? Um gênio das trevas, como diz aqui o Neolúcio. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. Partiu. Um diabo menor, então, foi conversar com um gênio, né, do mal. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. Então, esse diabo menor chegou diante daquela maior autoridade trevosa, e a autoridade trevosa pediu a ele sugestões de como desacreditar aquele companheiro que praticava o bem. O subordinado falou com ênfase: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Essa é a primeira solução, então, que ele apresenta. Primeira sugestão: despojar o servidor de todos os seus bens. E o diabo maior, vamos dizer assim, diz assim: isso não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda de recursos materiais é libertação. Isso não vai dar certo. Encontrará, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Vai ser pior, ele vai ficar mais motivado. Então castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão. Aventou o pequeno perturbador reticencioso. Então, segundo a sugestão, já que nós não podemos com ele, vamos atacar a família dele. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou: não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total, que é a multidão? O embaixador, desapontado, acentuou: será talvez conveniente que flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições. Então, primeiro ele falou em colocá-lo na miséria. Segundo, atacar a família. Terceiro, flagelar o corpo. São todas sugestões que esse companheiro, esse chamado diabo menor, aqui pelo nosso querido Neolúcio, propõe àquele gênio das sombras. Nada disso, replicou o gênio satânico. Ele acharia meio de afervorar-se da confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Então, a outra alternativa, a quarta alternativa: motivar a calúnia, a suspeita e o ódio dos outros contra ele. E o gênio satânico responde: para quê? Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de nada perseguição, valer-se-ia de toda perseguição, para melhor engrandecer-se diante do céu. Então o gênio satânico derruba cada uma das propostas que o diabo menor vai oferecendo. Exasperado, agora o demônio menor aduziu: será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Então, se a gente não consegue nada, vamos assassiná-lo, vamos tirá-lo do plano material. E aí o gênio satânico diz: que dizes, redarguiu a inteligência perversa? A morte ser-lhe a mais doce bênção, por reconduzi-lo às claridades do paraíso. Se desencarnam ele vai para o mundo espiritual em condições privilegiadas. E vendo que o aprendiz vencido se calava humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquazmente: não sejas tolo, volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça, e verás. Então a sugestão desse gênio diabólico é justamente desacreditar diante de si mesmo o companheiro trabalhador, mexer com a autoestima dele.
dizer que tudo que ele realiza não tem o menor sentido, que ele é um verbo desconhecido, né? A fazer com que ele assuma a sua própria pequenez e que jamais vai se engrandecer. Bem, o enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Continua então o nosso querido Néio Lúcio. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconhece na posição de obscuro fragmento da lama? Então, ele começa a abalar a autoconfiança do nosso querido companheiro trabalhador. O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, olvidou que a oliveira frondosa começa no broto frágil e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Aí o servidor, então, abalado com as ideias que lhe eram sugeridas pelas trevas, ele desiste de trabalhar, desanima e se sente humilhado. E conclui então o nosso Néio Lúcio. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, despediram-se nessa noite cismarentos e espantadiços. Então está aí, meus amigos, essa lição, né, tão importante para as nossas reflexões. Conversando, então, pensando nessas lições, nós vemos que ela contém pelo menos dois ensinamentos muito importantes para todos nós. E por isso nós escolhemos essa lição para comentar na noite de hoje. A primeira coisa que a gente pode perceber é que existe um objetivo, né, que é nos mostrar que qualquer pessoa está sujeita à influenciação de espíritos menos evoluídos, né, como os da história. Né? É a célebre questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos influenciam na nossa vida diária. Meus irmãos devem se lembrar dessa pergunta. E os companheiros espirituais respondem a Kardec dizendo que sim, que eles nos influenciam mais do que imaginamos, sendo que às vezes são eles que nos dirigem. Então, meus amigos, isso dá para a gente pensar, né? Vejam, um trabalhador valoroso, como o Néio Lúcio, vamos dizer assim, pinta na lição, um companheiro trabalhador, um companheiro respeitado, recebendo influências da espiritualidade trevosa. Fico eu pensando aqui, o que será de nós, trabalhadores também da seara do Cristo? Nós também não estaremos recebendo nos momentos em que não estejamos bem sintonizados com os nossos amigos espirituais, nós não estaremos recebendo esses tipos de influência? Então, me ocorreu aprofundar esta influência, essa possibilidade de influência, falando de Chico Xavier, né, o mentor desta casa. Porque Chico Xavier, nós sabemos, um espírito de grande envergadura moral, a todo instante ele era assediado por companheiros que procuravam desacreditar o seu trabalho, desanimá-lo, afastá-lo, portanto, do trabalho, do compromisso que ele tinha assumido. Num dos livros que tratam da vida do Chico,
é o livro Kardec Prossegue, este aqui, meus amigos, ó, Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira, livro muito interessante. Nós temos uma história do Chico que, por acaso, tem o mesmo título, Poder das Trevas, né? Está na página 20, O Poder das Trevas. O Adelino da Silveira, só para nós nos reportarmos quem era um amigo do Chico, né? Era muito amigo do Chico, e quase todas as semanas visitava Uberaba, participando das reuniões com o Chico Xavier. Adelino também frequentava a casa de Chico, era um amigo íntimo do Chico, portanto. Era comum ele e suas irmãs acompanharem Chico após os trabalhos até a casa do médium, para então ouvir as histórias cheias de ensinamento. Então, as histórias que vamos contar, aqui extraídas do livro da Adelino da Silveira, são essas histórias que o Chico contava. Então, certa vez, Chico conversava com Adelino, quando uma de suas irmãs anotava com muita atenção as palavras do médium, que esclarecia sobre como as entidades voltadas para o mal agem. Então essa é a lição que nós vamos ver, né? É o poder das trevas. Veja a lição qual é, contada pelo Chico. O povo subestima o poder das trevas, diz o nosso Chico, e elas vão entrando. Os espíritos das trevas têm uma hierarquia quase perfeita. Eles me criaram todos os tipos de dificuldades possíveis e imagináveis para que eu parasse a mediunidade. Testemunho do Chico, dizendo que ele enfrentou, portanto, o assédio das sombras para que parasse a mediunidade. Certa vez, Emmanuel me disse: você será testado de todo jeito. Penso muito antes de sair de casa, o Chico falando, porque nunca sei o que vai acontecer. Muitas vezes eles improvisam na hora. Parece que ficam esperando eu dar um tropeção para acabar de me empurrar. Certo dia levei um tombo, caí de costas batendo fortemente a cabeça. Quando ia querer reclamar, ouvi o espírito de Emmanuel dizer-me: agradeça. Como? Diz o Chico. Agradeça, diz o Emmanuel. Ainda no chão, procurei levar um pouco a voz e disse: obrigado, meus irmãos, muito obrigado. No caminho de volta para casa, perguntei ao espírito de Emmanuel: por que o senhor me disse para agradecer? E aí responde o nosso Emmanuel: porque se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais às deles, e eles ficariam com mais força. É a questão da sintonia, né, meus amigos? Essa lição aí nos mostra que os espíritos que querem nos perturbar, digamos assim, eles lançam, vamos dizer assim, as armadilhas. E se nós caímos nas armadilhas, nós entramos em sintonia com eles e dessa forma nos tornamos mais suscetíveis à influência deles. Nós podemos perceber isso claramente. Quando nós nos irritamos, às vezes por um motivo fútil, nós acabamos sendo envolvidos numa vibração de irritação profunda que nos afasta muitas vezes de todo o bom senso. Então, meus amigos, temos que ter muito bom senso, muito equilíbrio para não nos irritarmos, porque se partirmos para a raiva, para o revide, isso pode nos trazer problemas, porque vamos igualar a nossa frequência vibratória à dos nossos irmãos que nos provocam. Então essa questão é uma questão que nós temos que levar em conta, né? O recado aí do Emmanuel, quando diz para ele não revidar, é claro: evitemos os confrontos, os conflitos, os desentendimentos. A melhor maneira de estarmos em paz do que querer ter razão. Vivemos tempos perigosos, por isso todo cuidado é pouco. É isso que o Emmanuel quer nos dizer com essa lição. Outra lição que o nosso querido Adelino da Silveira traz para nós também sobre esse tema, no mesmo livro, né, Kardec Prossegue, é um outro momento
em que o Chico diz para ele assim, falando sobre essa influência dos espíritos trevosos em nossas vidas. Ao lado de nosso plano de vida, tem outro que exerce sobre nós continuado efeito de atração, de imã. Né? O início, essa frase aí já diz que vem mostrar para nós que nós estamos encarnados, nós estamos no plano material. Mas o plano material está envolvido pelo plano espiritual. Amigos espirituais estão ao nosso lado. E quando eu digo amigos espirituais, amigos no sentido de companheiros que sintonizam com a nossa vibração, com o nosso poder vibratório. Então, nós precisamos ter isso em mente. Às vezes a gente pensa que os espíritos estão distantes de nós. Os espíritos, quando são trevosos, eles estão lá nas regiões trevosas, né? Nas trevas, no abismo, regiões subcrostais, né? Estão, portanto, em locais no umbral, né? Mas, na verdade, esses companheiros muitas vezes estão aqui, ao nosso redor. São companheiros que muitas vezes encarnaram, ainda estão no mundo espiritual, não têm ainda noção do que aconteceu com eles. E eles se ligam àqueles que estão no mesmo estado de espírito que eles. Então, nós precisamos ter cuidado para não entrar na sintonia vibratória deles, como nós vimos anteriormente, na mensagem anterior que nós relatamos aqui, né? Continua o Chico. Certa vez me apareceu um espírito das trevas que disse, para minha surpresa, dedicar-me estima muito grande. Por isso queria que fosse fazer-lhe e aos seus companhia. Vendo que o espírito estava sendo sincero e que não deveria magoá-lo, respondi-lhe, agora não há condições. Quem sabe mais tarde? Ele voltou a insistir, eu quero agora. Respondi-lhe então, disse o Chico, olha, o senhor não se aborreça comigo. Peço desculpar-me, mas agora não posso. Tenho um patrão muito bom que não me deixa faltar nada. E eu quero e preciso ser fiel a ele. Né? Quando eu desencarnar, se Jesus permitir, que é o patrão a que ele se referia, passo uns tempos com vocês. Então vejam, meus amigos, a delicadeza com que Chico dispensa, né? Com que Chico rejeita, vamos dizer assim, esse convite dos companheiros espirituais que querem afastá-lo, querem penetrar mais fortemente na sua vibração, né? Sintonizar com ele para afastá-lo do trabalho. Chico tinha essa profunda delicadeza nos momentos da sua existência, né? Então é isso. Se ele expressou seu respeito, como ele tratava todos os espíritos, inclusive das trevas, seguindo assim o olhar de Emmanuel sobre a importância de evitarmos os conflitos, que nós tínhamos falado anteriormente. Então vamos ainda acrescentar um terceiro caso, também narrado pelo nosso Adelino da Silveira, mas em outro livro, que é esse aqui, ó, Chico de Francisco, também de Adelino da Silveira, é um livro muito interessante, com casos interessantíssimos sobre o Chico. Nesse aqui, na página 62, nós temos a história Você Me Chamou, né? E aí o Adelino diz que, certa vez, ele nos disse, o espírito chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. E aí, então, o Chico conta essa história, que um dia lhe apareceu uma figura diabólica e lhe perguntou, você me chamou? A voz era arrepiante. E quando o Chico ia responder, ouviu o espírito de Emmanuel lhe dizer, não diga que não. Ficou pensando em que falar durante um minuto. E minutos em frente de uma criatura daquelas se contam por séculos, diz o Chico. Você me chamou? Tornou a perguntar a criatura. E aí responde o Chico, obedecendo ao que o Emmanuel tinha lhe dito,
Chamei, sim, senhor, respondeu Chico. E o que é que você quer? E aí ele responde: é que a vida está tão difícil para mim atualmente que eu queria que o senhor me abençoasse em nome de Deus ou em nome das forças que o senhor crê. O espírito olhou de maneira enigmática e ajuntou: Chico Xavier, com você está muito difícil. E desapareceu. Então vejam, meus amigos, os exemplos que Chico nos traz de comportamento para todos nós. Não nos irritarmos, não entrarmos na sintonia desses espíritos que querem justamente nos afastar da nossa serenidade. Lembrando sempre, meus amigos, como disse inicialmente, que todos nós, por mais evoluídos que sejamos, estamos sujeitos a sofrer esta influência espiritual, porque os espíritos influem na nossa vida diária muito mais do que imaginamos, como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos. Mas o segundo objetivo da lição, o primeiro objetivo é esse: nos mostrar que todos estamos sujeitos a influências espirituais negativas, mas também positivas. Nós estamos sujeitos a influências espirituais. O segundo objetivo, que é inclusive mencionado por Jesus, quando diz que o companheiro, o trabalhador, se afasta de tudo, ele desanima e para de trabalhar, é justamente o desânimo. Nós temos que banir o desânimo das nossas intenções. É difícil, meus amigos, é muito difícil, porque às vezes as circunstâncias nos fazem ficar pensando: poxa, afinal de contas, o que eu posso fazer aqui diante de tantas injustiças, diante de tantos problemas em que sou impotente para resolver? Né? Às vezes a gente fica com isso na nossa cabeça. O André Luiz, no livro Libertação, é o 6º livro da série de André Luiz, no 3º parágrafo do capítulo 15, ele diz que aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem deliberadamente 1000 armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Então, aqueles companheiros que estão ainda numa situação de inferioridade moral, eles manejam todos os mecanismos ao alcance deles para desarticular as intenções daqueles que querem progredir. Como ele diz aqui, provocando despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Nós precisamos não desanimar. Por maiores que sejam as dificuldades com que venhamos a nos enfrentar, precisamos não desanimar. Esse livro do nosso querido André Luiz, Libertação, é um livro muito interessante. É um livro que conta o resgate de vários espíritos dedicados ao mal pelo instrutor Gúbio, juntamente com André Luiz, nessas regiões mais trevosas. O livro é muito interessante porque descreve o resgate de Margarida, de processo conduzido pelo espírito Gregório. É um livro muito interessante. O espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, ele tem a seguinte frase: o desânimo é um erro. Deus os recusa consolações desde que vos falte a coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, Lacordaire aqui dizendo que não podemos desanimar, porque, por piores que sejam os panoramas da vida, nós temos Deus ao nosso lado. Precisamos ter fé, precisamos
Precisamos orar, mas orar não basta, é preciso ter fé na bondade de Deus, né? Então, meus amigos, como diz o nosso querido Leôncio Correia, nessa trovinha aqui, ó, pensamento lapidar que não se pode esquecer, quem para de trabalhar começa logo a morrer. Então não podemos desanimar, não podemos desanimar. E não podemos levar o desânimo a pessoas que estão motivadas para realizar tarefas, mesmo que muitas vezes essas tarefas possam parecer desnecessárias, insignificantes, porque nós também podemos errar nos nossos julgamentos, nas nossas avaliações. Em outra lição do livro Jesus no Lar, na lição número 11, intitulada O Santo Desiludido, o Néio Lúcio nos conta a história de um venerado devoto que se retira da vida social, passa a viver isolado e passa, portanto, a viver ali em oração, como se fosse um santo. E essa atitude que ele tem faz com que várias pessoas passem a procurá-lo para se aconselhar. Então, um homem ativo e de boa fé lhe leva à apreciação um plano de serviço comercial. E aí, esse suposto santo fica escandalizado e diz: é um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isso é ambição criminosa. Vem orar e esquecer a cobiça. Então ele desanima a iniciativa do companheiro que vai consultá-lo sobre um projeto comercial, né? Um outro companheiro vai revogar uma opinião sobre o casamento. E aí ele diz: é um disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Vem orar, consumir o pecado. Então, para todas as pessoas que o procuravam, conta aqui o Néio Lúcio, ele sempre tinha uma palavra de desestímulo que levava o companheiro a desanimar, né? E assim, né, o santo, o tempo vai passando, né? E um dia esse suposto santo, que na verdade era um preguiçoso adorador, acaba morrendo, fisicamente falando, né? Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu. E ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto para o paraíso. Aí já é o Néio Lúcio falando. Com inexcedível assombro, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou à vista de semelhante e inesperada aflição dos motivos que lhe haviam titeado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho. Sendo esclarecido que, se não for homicida vulgar na terra, era identificado ali como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos de humanidade. Matador de coragem e de esperança em todos aqueles que o procuravam, buscando sua palavra de incentivo. Então, meus amigos, nós precisamos também não desanimar a iniciativa dos outros. Porque às vezes as iniciativas que nos são propostas, são iniciativas que vão levar ao crescimento espiritual da pessoa que está propondo a iniciativa. Então é isso, meus amigos. Eu acho que nós temos aqui material suficiente para a nossa reflexão de hoje, né? Devemos combater em nós o desânimo, devemos combater em nós às vezes a nossa crítica exacerbada, levando ao desânimo de pessoas que nos procuram. Devemos, portanto, procurar manter um padrão vibratório que nos permita sintonizar com espíritos bons, espíritos que verdadeiramente contribuem para o nosso crescimento espiritual. Para encerrar a nossa mensagem de hoje, nós temos aqui do livro Semeadores da Verdade, esse livro aqui, ó, Semeadores da Verdade, é um livro de espíritos diversos, psicografia de Alaor Borges Júnior,
tem uma mensagem aqui que está bem adequada ao momento que todos nós estamos vivendo. É a lição número 36. É uma lição escrita por João Cabete, através do médium Alaor Borges Júnior. O nome da lição é Resposta do Cristo. Diz assim o Cabete, é uma poesia, né? Quando folheio os jornais e vejo artigos de guerra, às vezes penso que as sombras envolveram nossa terra. Observando aqui e ali os roubos na casa alheia, eu chego a pensar que o mundo é mesmo grande cadeia. Quando noto em derredor desvios da mocidade, eu penso na sombra densa atingindo a humanidade. Eu chego a notar também conflitos por toda parte, vendo as lutas nos lares e até a maldade na arte. São tantas sombras que vejo o planeta escurecendo. Noto calote de monte, pessoas à míngua morrendo. Veio até a natureza sofrendo perseguições. Olho aumentarem os presos nas casas de detenções. Percebo estupros e roubos, seguidos de homicídios. Vejo muitos desencarnes ocorrendo por suicídios. E quando noto o descaso dispensado aos doentes, confesso que faço parte dos companheiros descrentes. Entretanto, quando chego a tanta dor que me acanha, parece que a voz do Cristo diz do tope da montanha: meu filho, você que tem a razão do Espiritismo, não seja cego guiando outros cegos ao abismo. A sombra que você vê, que enxergam os olhos meus, jamais vencerá a luz que provém sempre de Deus. Diz, filho, tenha bom ânimo, não se reúna aos descrentes. Eu disse que ao mundo vim para curar aos doentes. Então está aí essa bela poesia do nosso João Cabete para a nossa reflexão. Ele, na verdade, faz aqui uma descrição da situação que o mundo de hoje se apresenta para todos nós, né? Guerras, né? Uma porção de desvios da mocidade, né? Conflitos por toda parte, nos lares, o planeta sendo agredido, a natureza todo o tempo sofrendo perseguições, né? Uma série de situações que o noticiário do dia a dia nos mostra. E aí conclui o nosso Cabete, né, dizendo que a sombra que você vê, que enxergam os olhos meus, jamais vencerá a luz que provém sempre de Deus. Então tudo isso, essa negritude toda que nós enxergamos, jamais vencerá a luz que provém dos olhos, provém sempre de Deus, a luz provém sempre de Deus. E conclui, filho, tenha bom ânimo, não se reúna aos descrentes. Eu disse que ao mundo vim para curar os doentes. Então não vamos desanimar, meus amigos. Tenhamos a certeza de que Deus, nosso Pai, está junto de nós, nos proporcionando a vivência com bons espíritos que, ao nosso lado, procuram nos inspirar as melhores ideias. Possamos estar sintonizados com esses companheiros. Somente através do trabalho, somente através das boas vibrações, da prática do bem sincero, é que nós vamos conseguir sentir junto de nós a presença desses companheiros espirituais. Não desanimemos, meus amigos. Vamos caminhar na certeza de que Deus está no comando e que o Mestre Jesus é o verdadeiro timoneiro de nossas vidas. Que o professor Eurípides Barçanufo, o nosso querido Chico Xavier, Dr. Bezerra, possam nos amparar a todos para que tenhamos dias felizes e de muita paz e harmonia. Muito obrigado pela atenção de todos e que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.